Boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou Virginia Alves. Nós estamos de volta com a nossa programação. Agora, para falar um pouco sobre o mercado de café, a Bolsa de Nova York iniciou a semana. A gente teve um dia de altas mais expressivas, como a gente não estava vendo, acompanhando nos últimos dias. Mas desde ontem o mercado opera de maneira tranquila, sem grandes variações, em um momento que o mercado, de um modo geral, acompanha a colheita aqui no Brasil, que começa a avançar, que inclusive na região de atuação da Cochupé chegou hoje a 22%. Bom, para a gente entender como é que ficam os números e tentar projetar um cenário para os próximos dias, a gente vai conversar agora com o analista Eduardo Cavalhais. Seja bem-vindo, seu Eduardo. Boa tarde. Boa tarde, seu Eduardo. Eu queria que a gente falasse um pouquinho das questões cambiais. No começo da semana a gente teve aquela alta que chamou um pouco mais a atenção do mercado, porque fazia tempo já que a gente não via esse tipo de movimentação em Nova York. Agora o mercado ontem, hoje está andando assim um pouquinho mais devagar, as movimentações em Nova York não têm registrado assim números tão expressivos. Como que o senhor está avaliando esse momento? Bom, nós tivemos um recuo das cotações de Nova York nas últimas 3 semanas, depois estabilizou mais, e o que nos últimos dias, o que mexeu até dia 21 foi justamente a rolagem dos contratos com vencimento em julho para setembro lá na Bolsa de Nova York. Foi para onde você sentia que os operadores estavam com as atenções mais voltadas. Quanto ao resto, há muita observação, eles observam como é que vai ir na colheita, não só no Brasil, como na América Central e na Colômbia. Há relatos de todo lado de dificuldades maiores esse ano devido à pandemia, é mais difícil de colher, os cuidados têm que ser maiores. Os produtores aqui no Brasil e lá também na América Central procuram trazer mão de obra do entorno, das cidades mais perto, para evitar trazer gente de outras regiões que possam impactar na pandemia. Só que isso implica em pessoas com menos experiências, que trabalham em outras áreas, que perderam o emprego e que não colhem com tanta eficiência e com tanto cuidado como pessoas experientes, que colhem todo ano. Já hoje ainda circulou essa notícia de que na América Central e na Colômbia eles estão preocupados, que acham que vão ter um volume bem menor de cafés gourmets em relação aos outros anos por causa disso. E aqui no Brasil a gente também sente, agora a pandemia vai avançando pelo interior de Minas, pelo interior de São Paulo, era uma coisa esperada, mas quando chega deixa a gente apreensivo. Não há relatos de problemas maiores até agora, as colheitas estão andando, você mesmo citou aí os números que a Cochupé divulgou, o tempo tem ajudado, foram poucos os dias de chuva até agora, apesar que também a meteorologia informa que a partir de sexta-feira a chuva chega no Paraná, aqui na Baixa Mogiana de São Paulo e no sul de Minas. Então nós devemos ter chuvas até quarta-feira da semana que vem. Isso dá algum sobressalto na colheita, atrapalha, diminui o número diminui o volume nessa região de colheita de cerejas. Enfim, são coisas normais. Cada ano o clima nunca é o ideal, isso vai acontecendo. Quanto ao consumo no mundo todo, também se acompanha isso, não há nenhum relato de queda no consumo, por enquanto, também não há relato de que o consumo tenha continuado a subir. E vai se abrindo na Europa e nos Estados Unidos os cafés das ruas, aí vamos ter que acompanhar como é que vai ser o consumo. E aqui no Brasil também a gente já tem os relatos das primeiras aberturas de shopping centers nas cidades grandes. Enquanto a pandemia avança para o interior, nas cidades grandes que enfrentaram esse problema primeiro, onde começou mais cedo, já começa a abertura, com cuidado, mas começa. Tudo isso são variáveis que a gente tem que acompanhar para ver o que vai acontecer. Os cafeicultores também têm relato de que o dinheiro do Funcafé ainda não chegou nos bancos, que eles não conseguem acesso a esse dinheiro. Isso também é uma coisa que se repete ano após ano, com a vantagem que esse ano esse dinheiro foi adiantado, chegou já durante o mês de junho, já foi liberado pelo Funcafé para poder ajudar os cafeicultores justamente nesse tempo de pandemia. O mercado físico é calmo, ou seja, os negócios são poucos, os preços recuaram, então quem segurou o café dessa safra atual até agora não vai vender justamente quando esses preços dão uma barrigada. É muito pouco café da safra 2019 e 2020 mão dos cafeicultores. Eu não recordo de um outro ano terminando com a gente raspando desse modo os fundos dos armazéns.
E o café que tem está na mão de gente que ou não quer vender ou que não quer vender nesses preços atuais. Todo dia sai um pouco de negócio. E safra nova ainda chega muito pouco no mercado. A gente sente os cafeicultores preparando os primeiros lotes de qualidade para entrega naquelas vendas futuras, vendas físicas para entrega futura. Isso começa em julho, e nós vamos ter isso em julho, em agosto, setembro e outubro. Então, uma boa parte desses cafés mais finos, desse início de colheita, devem ser dirigidos para essas entregas de vendas que já foram feitas meses atrás a preços bem melhores, né? Em preços entre 550, 560 até 630, 640 reais. Quanto aos Enfim, preços, é uma época de acompanhamento. É natural que essa época do ano seja assim. Quanto aos preços na Bolsa de Nova York, seu Duda, era esperado mesmo com essa baixa, com esse baixo estoque nesse momento agora de entre-safra, que o senhor vem comentando com a gente já algumas entrevistas, esses preços eles estão nos patamares que eram esperados? Podia estar um pouco melhor? Ainda está abaixo do que o produtor precisa para o dia de hoje? Como que o senhor avalia? Não, nós achamos que os preços estão baixos. Agora, muitos desses analistas lá fora estimavam que, como a nossa safra é de ciclo alto e houve ainda uma estimativa acima disso do USDA, que os preços pudessem recuar um pouco. Mas, na verdade, a gente não sente nos números do Brasil que vai sobrar café. O ano que vem é ano de safra baixa novamente. Você veja que o que a OIC divulgou semana passada como excesso de produção em relação ao consumo mundial nesse novo ciclo, dá 9 milhões e 800, isso é mais ou menos o que ela estimou de acréscimo na safra brasileira em cima dos números da Conab, né? Então, eu continuo achando essa situação justa. O que for sobrar de café no Brasil nesse ano safra agora, nós vamos precisar no próximo ano safra. Nós estamos com juros baixos, os juros reais vêm caindo muito, nas aplicações financeiras já está próximo de zero o juros real. Então, a impressão que eu tenho é que o cafeicultor vai vender o café nesse ano safra à medida que ele for precisando de caixa para fazer frente às despesas. Porque vender café nos preços, nessas bases de preço atuais, para aplicar, colocar num banco, nessa confusão que está no mundo, para ter um rendimento praticamente negativo, é melhor você ficar com o café. Essa impressão. Então, o cafeicultor brasileiro que já tem esse costume, já tem esse hábito cultural de vender o café ao longo dos 12 meses, esse ano isso deve ser reforçado justamente por causa disso. Outra coisa, o Fundo Café vai disponibilizar dinheiro para quem precisar de dinheiro para a colheita. Então, nós vamos ver muito essas vendas daqui para frente, como é que se diz, diárias, aí, à medida que as despesas forem aparecendo. Me parece que o produtor vai tender a ficar com o café enquanto os preços estiverem na base que estão no momento. Seu Duda, a gente tem o preço do café nesses patamares em Nova York e a gente também tem os relatos que a mão de obra está mais cara, consequência dessa pandemia. A gente já pode esperar que a situação do produtor, caso Nova York continue operando nesses patamares, fique mais apertada, esse caixa deve ter um fluxo menor. A gente já consegue fazer uma análise projetando os próximos meses? O custo de produção varia de produtor para produtor, de região para região, então é muito difícil dar uma opinião disso, mas a gente sente dos produtores que eles estão apreensivos. O dólar está alto, isso significa que sobe fertilizante, sobe defensivo. A mão de obra está mais difícil nessa colheita devido aos problemas da pandemia. Nós temos que lembrar que nós estamos no começo da colheita ainda, né? Vamos ver como é que vai correr tudo até o final lá em setembro. Ano de safra alta, nós vamos até setembro, as fazendas maiores às vezes avançam um pouco mais à frente. Então serão meses difíceis, meses que os cafeicultores vão conviver com a pandemia, tentando fazer o melhor possível. Então tudo isso traz apreensão. Então todos olha-se o preço, olha-se o aumento de custo, as dificuldades que tem pela frente, então estão todos agindo com muito cuidado. E esse ano vai ser mesmo assim, as mudanças são diárias em tudo, na economia do Brasil, na economia do mundo. Você sente esse sobe e desce não só na bolsa de café, como em todas as outras bolsas, nas bolsas de valores no Brasil, nos Estados Unidos. Há muita insegurança, há muita incerteza para todo lado. Então o momento é esse mesmo, é de cautela, de se vender aos poucos, se fazendo caixa e observando para ver para onde que o mundo vai. Falando um pouquinho de exportação,
Eduardo, a gente teve uma baixa na exportação, do volume de exportação do café arábica no mês passado. Esse número, essa baixa é por conta desse momento de entre-safra ou o senhor avalia de alguma outra forma? Não, foi pela entre-safra. O Brasil vinha exportando muito bem desde o início do ano safra, em julho passado, num ano de safra baixa, mostrando que o mundo estava precisando dos nossos cafés. Se você for ver em receita cambial melhorou um pouco, ou seja, não se exportou mais no mês passado e esse mês de junho deve cair também, porque nós simplesmente não temos café mais para embarcar, né? Então está sendo os próprios exportadores tomaram mais cuidados para vender, eles sabiam que se não vendesse a preços bastante altos, eles iam ter dificuldades para comprar e fazer os embarques. E o Brasil tem essa fama muito boa de que é um cumpridor de contratos. O que a gente vende, a gente entrega, né? Então, é natural que esse volume tenha caído em maio, e eu também acho natural que agora, em junho e julho, que eles continuem, não baixos, mas abaixo do ritmo que nós vínhamos nos primeiros meses do ano. O ritmo deve começar a crescer a partir de agosto e setembro, quando os cafés chegam em maior volume nos armazéns, e também quando o hemisfério norte começa a se preparar para os meses de frio, quando o consumo cresce do lado de lá. Então, nós devemos ter, sim, embarques menores. Tivemos em maio, devemos provavelmente ter agora em junho e em julho também embarques abaixo da média dos outros meses. Em contrapartida, Eduardo, a gente teve alta na exportação do Conilon, café tipo Conilon. A gente já sabe que a colheita lá já está quase finalizando nas principais regiões produtoras. O senhor acredita que essa tendência de aumento para os próximos meses deve continuar para esse tipo de café? Sim, é o esperado. Isso era comum sempre que nesses primeiros meses aqui, como o Conilon começa a se colher mais cedo, são regiões mais quentes, as exportações crescem mais cedo. Então isso já era esperado e deve continuar assim. Nós temos que lembrar que o atípico foram os últimos anos, devido à seca que nós tivemos, que não tivemos café suficiente para manter o nosso ritmo de embarque de Conilon. O café cresceu a produção, então não só os embarques do Conilon cru, verdes cresceram, como também o solúvel está indo bem, né? O solúvel, grande parte do solúvel exportado pelo Brasil é feito a partir do Conilon. E outra coisa também que você tem que lembrar é que nessas épocas de pandemia cresceu muito o consumo dentro do lar, onde o Conilon entra mais nas ligas de café torrado e moído, e principalmente porque cresce também o consumo de solúvel. Tudo isso explica por que há procura maior pelo Conilon. Mas em outros anos, é que nesses 2 últimos anos nós estávamos mal acostumados, devido aos embarques baixos, por falta de café Conilon. Agora nós estamos retomando a nossa normalidade. E as questões de preço por Conilon continuam, estão positivas? O momento é favorável para esse produtor, Eduardo? Bom, veja, eu volto àquele ponto de que não se sabe exatamente o custo de produção de cada um. Mas os preços estão saindo vendas, os produtores parece que estão vendendo. É óbvio que nessa faixa de preço aí de 350, um pouco para cima, um pouco para baixo, não se tem grandes margens. Mas eles precisam de caixa, passaram 2 anos difíceis e estão vendendo sim. E a impressão que dá no mercado é que as exportações de Conilon, tanto verde como via solúvel, devem continuar em bons níveis nos próximos meses, né? Diante de tudo isso, Eduardo, a gente consegue projetar um parâmetro para os próximos dias, para o mercado de café de modo geral? A gente pode tentar dizer se os preços devem subir ou cair mais? Ou a gente continua naquele cenário de, por conta da pandemia, sobretudo, continuar avaliando no dia a dia o mercado do café? Não, é no dia a dia, não tem jeito. Normalmente já é sempre um mercado de muita oscilação, o mercado de café. Você junta com os problemas da pandemia, não só no Brasil, como nos outros países produtores, nos países consumidores, com os problemas econômicos todos que nós temos pela frente, com a disputa também entre China e Estados Unidos, tudo isso tem deixado a economia mundial muito instável. Não é possível saber o que vai acontecer. Você veja, inclusive, a oscilação do dólar frente ao real, a força que faz e como muda de um dia para o outro. Hoje nós estamos com 3% de alta no dólar. Se você vai ao mercado procurar as razões, eles dão algumas razões de precaução e tal,
mas que ontem eu acho que a coisa acontece, depois a gente tenta explicar de algum jeito. Mas tudo isso é instável. É um momento, a declaração de um líder mundial, é um número novo que sai de estoque, de produção, de algum problema que aconteceu, acaba todo mundo correndo para se cobrir sem pensar muito no que está fazendo e cria essas grandes oscilações. É impossível enxergar o que está acontecendo. Eu só discordo de quem acha que vai sobrar muito café. O café que nós não vendemos nesse ano safra, nós vamos precisar no próximo ano safra, e com juros baixos e financiamento do Fundo Café e tudo, o produtor vai perfeitamente poder esperar para vender esses cafés com calma na hora que for melhor para ele. Legal. Eduardo, agradeço a sua participação aqui Enfim, no o jeito do produtor é ir no dia a dia, olhando com atenção, prestando atenção na sua colheita, tentando colher com qualidade, com segurança. Qualidade, eu lembro sempre que em anos de safra alta, a qualidade às vezes não significa só preço mais alto, mas liquidez. Na hora que você vai disputar com o seu café no mercado, os cafés melhores sempre levam vantagem. Quando a vantagem não é muito grande em preço, é na liquidez, é a maior procura por ela. Então, eu acho que o produtor deve, mais do que nunca, olhar muito bem para a colheita, fazer todos os trabalhos com muita qualidade. Legal, então fica aí o recado para o produtor. Eduardo, agradeço sua disponibilidade mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. A gente segue acompanhando e trocando aí informações ao longo das próximas semanas. Até a próxima. Até a próxima. Essa foi a nossa análise, então, desse meio de semana com o Eduardo Carvalhais. O Eduardo trouxe que o mercado, por conta desse momento de pandemia, mas também esse momento que todo mundo está muito focado na colheita do café, tem tido dias tranquilos, acompanhando, às vezes, essa questão de câmbio, mas que tudo ainda precisa ser muito bem acompanhado, para a gente avaliar se os preços sobem, se os preços caem. Naturalmente falando, o Eduardo trouxe que um momento para a Bolsa do Café, que as cotações devem ficar mais estabilizadas novamente por conta da colheita do café. Ele trouxe ainda que há uma previsão de chuva para esse final de semana para a região. Eu complemento aqui que o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, deve ter uma massa de ar frio atuando no oceano, que deve registrar aí uma queda de temperaturas ali no sul de Minas Gerais. No entanto, a previsão até essa quarta-feira é que essa queda na temperatura, não deve resultar em geadas. Então, o produtor, nesse momento, pode continuar tranquilo, que isso não deve afetar a produção de café e nem os trabalhos de colheita. Bom, eu vou ficando por aqui. Em breve nós estamos de volta.